E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente para vocês, utilizando somente o quadro branco, ou a lousa, como vocês preferiam entender, explicando algumas coisas deste capítulo que são fundamentais para a compreensão de vocês. Você deve ter percebido que logo no começo do capítulo, na página 404 para ser mais exato, você deparou com essa situação aqui, ó, que ele começou falando de 10% da população, e depois colocou isto aqui. Ele colocou 10% ou 1/10 da população é obesa. Ou sim, é 10 em cada 100 ou 1 em cada 10% da população mundial é obesa. Mas você reparou que se você pegar a calculadora, dividir 10 por 100 vai dar 0,1. Se você pegar a sua calculadora e dividir 1 por 10, também vai dar 0,1. O que significa isso? Essas duas frações são equivalentes. Como assim? Frações equivalentes são aquelas que são escritas de formas diferentes, mas que têm o mesmo valor. Só que essa forma diferente não é aleatória. Eu fiz esse vídeo para poder mostrar isso para vocês. Quando você tem aqui de 1 para 10, por que elas são equivalentes? Que as transformações entre elas, a gente já fez isso, hein? Elas possuem o mesmo valor. Como assim? O numerador foi dividido por 10 para obter de 10 para 1. E de 10 para 100 também foi dividido por 10. Você lembra? A gente já fez alguma coisa assim antes. Quando a gente usa artifícios matemáticos para simplificar a nossa escrita. Isso também vocês vão aprender logo mais para frente como simplificação de frações. Ou seja, a gente divide ou multiplica tanto o numerador quanto o denominador de uma fração pelo mesmo valor, de modo a chegar nisso. Tá, mas Leandro, por que você está mostrando isso para a gente? Porque eu queria explicar para vocês o que está aí nessa tabela, você já estudou, que é a equivalência entre as representações de porcentagem. Por exemplo, 50%. Nós falamos nas aulas passadas que 50% é equivalente à metade, certo? Por quê? Porque metade é a mesma coisa que 1 sobre 2. Se você pegar sua calculadora e dividir 50 por 100, isso vai dar quanto? 0,5 ou 0,50. Se você pegar 1 dividido por 2, também vai dar 0,5. Tudo bem? Nós temos que 100% é o total, certo? Isso significa... O que significa 1 sobre 2? Que você vai pegar uma parte de algo que foi dividido em duas. Por isso que a gente pega o total e divide por 2, quando a gente quer calcular 50%. E que quando 25%? 25% é igual ao quê? 25%, a gente escreve isso como uma fração. Isto é igual a 1/4. Mas por que é igual a 1/4? Vamos fazer aqui embaixo, né? Vou separar aqui. Ó, 25%. Você tem que frações, ó. Como fração, 25% fica desta forma. E você também viu aí no decorrer do capítulo que é a mesma coisa que 1/4, né? Tá, mas por quê? Se você pegar 25 e dividir por 100 na calculadora, vai dar 0,25, não vai? Se você pegar 1 dividir por 4 na calculadora, também não vai dar 0,25? Vai. Então, por que isso? Se você pegar aqui, ó, aconteceu a mesma coisa, do 25 para 1 e do 100 para 4, o que aconteceu para que essas frações tenham o mesmo valor? Ambos foram divididos por 25, ó. Tanto o numerador quanto o denominador. Por isso que a gente fala que calcular 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Tá melhorando agora para você enxergar isso? Tá mais tranquilo para você fazer isso? Que tem mais coisa que eu preciso te explicar nesta aula de hoje. Quando a gente tem 75%, que é um outro valor interessante também, 75%,
Como que você vai representar esta fração? Nós temos a representação original dela, que é o quê? Como fração, ela fica 75%, né? Isto simplificado, nós vimos que é o quê? 3 quartos. Mas por que 3 quartos, Leandro? Vem aqui embaixo, ó. Quando a gente tem a fração 75% e tem a fração 3 quartos, da mesma forma que nas anteriores, você vai fazer o seguinte. Quando você pega 75 dividido por 100, pode pegar a calculadora que nesse módulo a gente vai usar. 0,75. 3 dividido por 4 também é 0,75. O que significa isso? Nós temos aí duas frações equivalentes. Por que elas são equivalentes? Sim, eu estou dando um spoiler de conteúdo do final do ano, mas apenas para que você possa entender o que tanto a gente está falando nesse módulo, divide por tanto, multiplica por tanto. Tá bom? Então, ó, 75. Como que a gente... Por que garante que, ó, isso é sinal de que do numerador aqui e aqui aconteceu a mesma coisa. Coincidentemente, qual é o valor que pode ser dividido aqui? Neste caso, ambos são divididos por 25. Então, é mais fácil a gente dizer que pegou três partes de um total que foi dividido em quarto, ou então a gente pegar metade mais um quarto. Mas vamos devagar nessa situação toda, tá? Então aí nós temos três valores importantes de compreensão, ok? Vamos fazer alguns outros valores que aparecem aí. 10% vocês já viram lá no começo, né? Que é o 0,1 ou 1/10, que corresponde à 10ª parte de um número. Ó, você pega um inteiro, ó, você pega um inteiro e divide por 10. Por isso que quando a gente quer calcular 10% de algo, a gente divide por 10. Outros valores importantes. 20% que eu disse para vocês que equivale à 5ª parte de um número. Então vamos lá, né? Ó, 20% nós temos o quê? Ó? 20 sobre 100. Simplificando, 20, vamos dividir por 2. Os dois são divisíveis por 20, certo? Então, ó, 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 dá 5. Se você quiser conferir, ó, 20 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,2 ou 0,20. É a mesma coisa, lembra? E 1 dividido por 5 também é 0,2. Ou seja, ambos foram divididos por 5. Isso vai funcionar para todos os casos. Se você ainda estiver se sentindo perdido com isso, peço que me desculpe, depois eu tento conversar com você individualmente para ver como a gente pode sanar essa dúvida. Só estou tentando explicar para vocês o porquê dessas estratégias de cálculo, divide por 5, divide por 4. Só isso que eu estou tentando mostrar para vocês, tá? E 1% é só dividir por 100. Para quem não enxergar, ó, 1%, a gente tem isso aqui, 1%. Não dá para simplificar. A gente pega 1 inteiro e divide por 100. Nunca se esqueça disso. O conceito de fração sempre vai ser uma divisão. Feito isso, eu queria mostrar para vocês na página 405, que foi a questão da Alice, o Pedro e a Joana, que era para o que deveria ser feito no exercício proposto? Para calcular 75% de 32. Então, várias coisas que foram feitas aí, vocês já perceberam no exercício que 75% é a mesma coisa que 75% é a mesma coisa que 3 quartos, certo? Isso você já percebeu. 3 quartos de 32. Tem várias formas possíveis. Explicando do jeito que eu vou explicar agora, vocês vão ser capazes de entender o raciocínio da Alice, do Pedro e da Joana. Tá? Então, como você vai calcular 3 quartos de 32? Primeira coisa, quando a gente vai calcular uma parte de tudo, de uma fração, te multiplica 3 quartos por 32. Nós temos 3 formas diferentes de fazer essa conta, tá? Vou fazer cada uma delas aqui para vocês. A primeira delas qual é? 3 quartos
de 32. Eu vou separar aqui em 3 partes iguais no vídeo. Não vai ser exatamente iguais, não serão exatamente iguais as partes, tá? Aqui embaixo nós temos 3 quartos de 32. E aqui nós temos 3 quartos de 32. Eu vou fazer de 3 formas diferentes para que vocês possam enxergar o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. A ideia era calcular 75% de 32. Uma das formas que nós já vimos isso é de que forma? Multiplicando. Multiplicando como? Ó, 3 quartos vezes 32. É como se a gente fosse fazer... Eu vou ensinar vocês a fazer uma multiplicação. Lembra que toda fração tem numerador e denominador, certo? E que o número natural também é um número racional, só que o denominador dele é 1. Por que eu fiz essa observação? Aqui, ó, 3 vezes 32 vai dar 96. Então, 96, 4 vezes 1, vai dar 4. O que significa 96 quartos? É uma divisão possível. Se você fizer a divisão de 96 por 4, 96 dividido por 4 vai ser igual a 24. E foi esse o raciocínio da Júlia, que é o primeiro raciocínio aí. Tá bom? 75, ela calculou 3 quartos de 32 na íntegra. Já o Pedro, ele fez o quê? Ele dividiu por 4 e multiplicou por 8. Como assim? Ele fez como se fosse aqui um relógio. Ó. Dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. Tá? Então, ó, 32 dividido por 4 dá 8. Ó, 32 dividido por 4 dá 8. E depois o que ele fez? 8 vezes 3, que deu 24. Tá vendo? Então aqui nós temos uma outra forma de calcular a fração. E, por último, o raciocínio da Joana. Lembra que eu falei para vocês que 75% também pode ser 3 quartos, metade mais um quarto? Ou então, você calcula metade, depois calcula metade da metade e somos 2? Foi isso que a Joana fez. Ela dividiu 32 por 2, deu 16. Deixa eu corrigir aqui que eu escrevi mais rápido. Escrevi uma coisa, falei outra. 32 dividido por 2 vai ser igual a 16. E 16 dividido por 2 vai ser igual a 8. E 16 mais 8 é igual a 24. Para você que está se sentindo perdido ou que acha que não está entendendo nada, o que eu fiz nessa situação? Quando eu dividir por 2, você já sabe que é 50%, certo? Tudo bem? Quando você pega 50% e divide por 2 de novo, você calculou o que aqui? 25%, certo? Quando você soma 50% com 25%, qual é o seu resultado? 75%. Tudo bem? Espero que tenha melhorado um pouco, que eu estou fazendo isso tudo para que vocês enxerguem o que foi feito lá no exercício 1, na página 406. Tá? Então, voltando aqui, vou apagar aqui a lousa mais uma vez. Não se preocupe se você quer copiar, depois você assiste o vídeo e pausa, que você consegue, tá? No exercício 1 da página 406, o que você tem lá de informação? Então, sabendo que 10% representam 10 em cada 100, interprete as porcentagens abaixo. Então, ó, 20% significa o quê? 20 em cada 100. Na letra B, 30%? 30 em cada 100 e assim por diante. Tá bom? E no item
2, que é da 406, ele pede lá, calcular 10% de 300. Agora você já sabe que calcular 10% é a mesma coisa que dividir por 10. Então, 10% de 300 vai ser 30. Na letra B, ele está pedindo o quê? 20% de 300. Uma estratégia para vocês que, por mais que tenha aí o cálculo mental com dados percentuais, já vou aproveitar agora. 20% você já sabe que é a quinta parte, certo? Você pode pegar o 300 e dividir por 5, que vai dar 60. Uma outra coisa que você pode fazer também é calcular 10% de 300 e multiplicar por 2. Ó, 10% de 300, 300 dividido por 10 é 30. 30 vezes 2, 60. Então, 60 é 20%. E assim você vai fazer com todos os outros. 30% não é tão fácil de pegar assim logo de cara. Recomendo a vocês que façam o quê? Calcula 10% de 300 e multiplica por 3. E siga aplicando esses raciocínios para os demais também. E o cálculo mental com dados percentuais, o que vocês vão fazer é desenvolver essas estratégias, igual eu estou falando para vocês aqui agora. Ó, na 407, lá no final da página, item 2. 25% de 800. Agora você já sabe que 25% é a quarta parte. Pega esse 800, divide por 4. 800 dividido por 4 é 25% de 800. Agora você já sabe que 25% é a quarta parte, ou seja, 200. Tá bom? E assim por diante foram as estratégias utilizadas para desenvolver estes exercícios. Aproveitando essa situação, eu gostaria de pedir a vocês que refissem os vídeos, tentassem fazer as atividades, que a partir eu vou estar à disposição de vocês para esclarecer essas dúvidas, mas assiste o vídeo, vê se melhora um pouco. Dessa forma você consegue assistir, refazer os exercícios que ficaram pendentes, e aí a gente pode melhorar a questão das dúvidas, tá bom? Então, pessoal, bons estudos por aí. Vamos organizando as coisas. Na próxima aula, amanhã, eu acredito que já estejam sanados os problemas referentes à conexão. E a gente pode fazer a nossa live com calma, sem quebras de áudio e de imagem, tá bom? Até mais, pessoal!